Você já parou para pensar por que alguns comportamentos de mulheres atraem tanto os homens? E mais, o que os grandes filósofos como os estoicos teriam a dizer sobre isso? Se você acha que já sabe tudo sobre o que os homens amam, prepare-se, porque você está prestes a descobrir coisas que nunca imaginou. Hoje, vamos desvendar 10 coisas que as mulheres fazem e que os homens adoram, mas não por motivos óbvios. Estamos falando de comportamentos que vão além da aparência, que tocam no mais profundo da psicologia masculina, de acordo com os ensinamentos estoicos. Imagine isso. Você, mulher, tem o poder de transformar um simples encontro em algo marcante, de conquistar não apenas pela sua beleza, mas por atitudes que provêm da sua verdadeira essência. Isso não é só sobre ser fofa ou charmosa, é sobre ser autêntica, ser você mesma de uma forma que transparece confiança, resiliência e força. Vamos começar com uma das verdades mais poderosas que os homens adoram, mas que poucas mulheres sabem realmente aproveitar: a autossuficiência emocional. No mundo dos estoicos, Marco Aurélio, um dos maiores filósofos da história, dizia que a verdadeira paz vem de dentro. Ele acreditava que para viver bem, precisamos aprender a ser autossuficientes, não apenas materialmente, mas emocionalmente. E é exatamente isso que os homens mais admiram: uma mulher que não precisa do outro para se sentir completa. Quando uma mulher é autossuficiente, quando ela tem sua própria vida, suas próprias paixões, seus próprios objetivos e consegue se manter equilibrada emocionalmente, ela não apenas ganha respeito, mas se torna irresistível. Parece simples, mas, acredite, muitas mulheres caem na armadilha de depender emocionalmente de seus parceiros, achando que isso cria uma ligação mais forte. Mas a realidade é que isso gera uma pressão invisível que acaba afastando o outro. A autossuficiência emocional, por outro lado, cria um espaço onde o relacionamento é baseado em respeito e admiração, e não em necessidade. Agora, imagine você praticando isso. Imagine se libertar da necessidade de validação constante. Imagine ser aquela pessoa que, mesmo nos momentos mais difíceis, mantém a sua paz interior. Isso não só te fortalece, mas também cria um magnetismo irresistível para quem está ao seu redor. E é aí que entra o segredo que poucas mulheres percebem. Quando você se sente bem com você mesma, quando você é a melhor versão de si, naturalmente, os outros querem estar perto de você. E não pense que isso é algo que só acontece nos filmes. Isso é real e pode ser a chave para transformar qualquer relacionamento. Quando você começar a colocar isso em prática, verá uma mudança não só na maneira como os homens te olham, mas na maneira como você mesma se vê. É quase como um círculo virtuoso de autoconfiança, respeito e admiração mútua. O que você acha de começar a aplicar isso já? Vamos para o próximo segredo, que vai abrir ainda mais os seus olhos. Agora vamos falar sobre um comportamento que muitas vezes é mal interpretado, mas que os homens realmente adoram: a vulnerabilidade. Sim, você ouviu direito. Vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, é uma das formas mais poderosas de se conectar de maneira profunda. E, se você pensa que os homens preferem mulheres frias e impenetráveis, é hora de reavaliar essa ideia. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, tinham uma visão muito clara sobre as emoções. Eles acreditavam que não devemos ser governados por elas, mas também não devemos reprimi-las. A verdadeira força está em saber quando se abrir, quando mostrar nossas fraquezas e, principalmente, quando ser honesto consigo mesmo. Mulheres que sabem ser vulneráveis, que não têm medo de expressar suas emoções de forma genuína, atraem uma admiração silenciosa dos homens. Por que isso acontece?
A vulnerabilidade cria um espaço de confiança. Quando uma mulher se permite ser vulnerável, ela não está mostrando fraqueza, ela está mostrando coragem. A coragem de ser real. A coragem de deixar de lado a armadura e permitir que o outro veja sua essência. E sabe o que mais? Isso gera uma sensação de intimidade verdadeira, algo que nenhum jogo de sedução superficial pode criar. Parece contraditório, não é? A sociedade muitas vezes ensina que a força vem de esconder nossos sentimentos, de ser imbatível, mas a filosofia estoica ensina exatamente o oposto. A verdadeira força está em reconhecer nossas emoções e agir com sabedoria em relação a elas. E no contexto dos relacionamentos, a mulher que se permite ser vulnerável, sem medo de ser julgada, se torna uma mulher que os homens veem com respeito e admiração. Agora, você pode estar pensando, mas se eu me mostrar vulnerável, posso parecer fraca ou carente. A chave aqui é o equilíbrio. Vulnerabilidade não significa ser excessivamente dependente, mas sim ser honesta, aberta e real sobre quem você é e o que sente. Isso não só faz com que os homens se sintam mais próximos, mas também cria uma conexão muito mais profunda e verdadeira. Esse é um dos segredos mais poderosos. E é justamente quando você se permite ser quem você realmente é, com todos os seus altos e baixos, que a atração se torna mais forte, mais genuína. Agora vamos para o próximo segredo. Um comportamento que muitos ignoram, mas que pode ser a chave para transformar qualquer relacionamento. Vamos falar sobre algo que vai virar a chave na sua mente. A autossuficiência emocional, mas com empatia. O que isso significa? Bem, você pode ser emocionalmente equilibrada e ainda assim ser profundamente conectada com os sentimentos do outro. Parece contraditório, mas não é. E acredite, os homens adoram mulheres que sabem fazer essa combinação. O que muitos não entendem é que a verdadeira força emocional não vem da ausência de sentimentos ou da habilidade de ignorá-los, mas sim da habilidade de perceber, compreender e lidar com as emoções, tanto as suas quanto as do outro. Ser emocionalmente equilibrada não significa ser fria ou distante. Pelo contrário, significa ser capaz de oferecer apoio e compreensão, sem perder sua própria identidade emocional. Os grandes estoicos, como Epicteto, sempre falaram sobre a importância de não se deixar arrastar pelas emoções. No entanto, eles também reconheceram que é fundamental ter empatia e agir de acordo com os sentimentos das pessoas ao nosso redor. E aqui está o truque. Quando uma mulher consegue equilibrar sua própria estabilidade emocional, mas ainda assim se importa profundamente com o que o outro sente, ela cria uma dinâmica única. Uma dinâmica onde ela é admirada não apenas pela sua força, mas também pela sua capacidade de ser sensível e solidária. Isso tem um impacto poderoso no relacionamento, porque os homens, assim como todos nós, querem sentir que são compreendidos e apoiados. Quando uma mulher consegue oferecer isso sem perder sua independência emocional, ela cria uma conexão profunda, baseada no respeito mútuo. E essa é uma das coisas que mais encantam os homens. Uma mulher que sabe ser forte, mas também sabe ser carinhosa e atenta às necessidades do outro. Agora, você pode estar pensando, mas eu não sou psicóloga. Como posso ser empática sem ser excessivamente emocional ou assumir as emoções do outro? A resposta está na prática do autocontrole estoico. Você pode ser empática sem absorver os sentimentos dos outros. Isso significa que você pode entender o que o outro está sentindo, oferecer apoio, mas manter a clareza mental e emocional. Então, pense nisso como uma habilidade prática. Entender sem perder o controle.
E quando você faz isso, está criando um ambiente de respeito e confiança, onde ambos os parceiros se sentem seguros para serem quem realmente são. Isso não só atrai os homens, mas fortalece qualquer relacionamento. Agora, que tal falarmos sobre um outro comportamento que pode ser a chave para abrir um mundo de atração e respeito? É um segredo que muitos não enxergam, mas quando você entender, vai mudar tudo. Chegamos a um ponto crucial: a confiança inabalável, mas sem arrogância. A confiança é um dos maiores atrativos que uma mulher pode ter, mas como encontrar o equilíbrio entre confiança e arrogância? Essa linha tênue é exatamente o que separa as mulheres que os homens respeitam e as que são vistas como distantes ou egocêntricas. Os estoicos, sempre focados no controle interno, acreditavam que a confiança verdadeira vem de dentro, não de uma exibição externa. Eles não estavam interessados em ostentar ou ser admirados por poder ou status, mas sim em se manter firmes em seus princípios, sem se deixar abalar pelas circunstâncias externas. Da mesma forma, uma mulher que possui uma confiança genuína e serena, sem a necessidade de afirmar constantemente sua superioridade ou exibir sua grandeza, é extremamente atraente. Parece um conceito simples, mas a verdade é que muitas mulheres caem na armadilha de parecer confiantes, mas acabam sendo vistas como arrogantes porque sentem a necessidade de provar algo constantemente. O que elas não sabem é que a verdadeira confiança não precisa de validação externa. Ela está enraizada na certeza de quem você é e no entendimento de que você não precisa se provar para ninguém. Imagine uma mulher que entra em uma sala e simplesmente está lá, sem precisar falar alto ou fazer algo extraordinário para ser notada. Sua presença é imponente porque sua confiança é tranquila. Ela sabe o que vale, e isso é suficiente. Essa confiança é rara, e é por isso que os homens se sentem atraídos por ela. Ela não tem medo de ser quem é, e mais importante, ela não precisa da aprovação constante dos outros para se sentir valida. Mas, claro, é preciso cuidado para não cruzar a linha para a arrogância. A arrogância nasce do medo de não ser suficiente, de sentir que é necessário afirmar constantemente suas... A confiança verdadeira, por outro lado, vem de um lugar de paz interior. Ela é silenciosa, mas poderosa, e sua força não vem de impressionar os outros, mas de ser inabalável nas próprias convicções. Então, a próxima vez que você entrar em uma sala, faça isso com a mente tranquila e a cabeça erguida, sem a necessidade de validação. Apenas seja você mesma. Isso não só irá atrair respeito, mas também admiração genuína. E os homens percebem isso mais do que você imagina. Agora, se você está se perguntando como isso se relaciona com a felicidade verdadeira, vamos ao próximo ponto, que vai mudar a maneira como você vê o seu papel em qualquer relacionamento. Vamos falar agora sobre algo que pode parecer simples, mas que é um dos maiores atrativos de todos: a capacidade de rir de si mesma. Isso pode não parecer uma grande habilidade, mas acredite, os homens adoram quando uma mulher não tem medo de mostrar seu lado mais leve, de rir das suas próprias falhas e de não se levar tão a sério o tempo todo. Você já percebeu como, muitas vezes, nos levamos muito a sério? A pressão para ser perfeita ou impecável faz com que, inconscientemente, as pessoas fiquem tensas, distantes e até rígidas. E sabe o que acontece com isso? A atração vai embora. Ninguém quer estar perto de alguém que vive sobrecarregado de tensão, que tem medo de errar. E aqui entra a verdadeira magia: o senso de humor. Os grandes estoicos, especialmente Sêneca, tinham uma visão muito interessante sobre isso. Ele
Acreditava que um dos maiores erros da vida era a falta de leveza diante das adversidades. Em vez de se desesperar ou se prender às falhas, os estoicos ensinavam a dar risada, a se distanciar das situações estressantes com uma perspectiva mais ampla. Eles sabiam que a verdadeira liberdade está na habilidade de não se apegar aos problemas, de vê-los como parte do fluxo natural da vida. Quando uma mulher tem essa capacidade de rir de si mesma, de se permitir errar e aprender, sem carregar a vergonha ou a frustração, ela se torna incrivelmente atraente. Isso não significa ser desleixada ou ignorar os próprios erros, mas sim ter a capacidade de se perdoar e não ficar obcecada com a perfeição. Essa liberdade de ser imperfeita, de não se levar tão a sério, cria uma conexão autêntica e faz com que os homens vejam você como alguém com quem eles podem ser genuínos também. Além disso, um bom senso de humor é uma das formas mais poderosas de construir química. As pessoas, em geral, se sentem atraídas por aquelas que têm a capacidade de transformar uma situação tensa em algo mais leve e divertido. E quando você consegue fazer isso, não só atrai os outros, mas também cria um ambiente de cumplicidade e amizade, onde o relacionamento floresce sem pressões externas. Não subestime o poder de um sorriso sincero, de uma piada bem colocada ou até de uma pequena autocrítica. Essa leveza é uma das coisas que os homens mais admiram em uma mulher, porque ela mostra que você é autêntica e confortável com quem você é, sem as máscaras da perfeição. E ao fazer isso, você está não só atraindo mais respeito, mas também criando um espaço onde a conexão verdadeira pode prosperar. Agora, vamos para o próximo ponto, que traz uma ideia poderosa sobre como os pequenos detalhes da sua vida podem revelar algo profundo sobre quem você é e como os outros te percebem. Um conceito fundamental que muitas vezes é negligenciado. Como os pequenos detalhes revelam grandes verdades sobre quem você é. Você já percebeu como pequenos gestos e atitudes podem falar muito mais do que palavras? Muitas mulheres subestimam o poder de gestos simples, mas a verdade é que eles podem ser a chave para se conectar de uma forma profunda e verdadeira. Os estoicos acreditavam que nossas ações diárias, nossas escolhas cotidianas, refletiam nossa verdadeira natureza. Não é o que dizemos em momentos de grande pressão, mas o que fazemos no dia a dia que revela nosso caráter. E no contexto de relacionamentos, isso é ainda mais verdadeiro. As pequenas atitudes de bondade, o cuidado com os outros, a paciência em momentos difíceis, tudo isso revela a profundidade de quem você é. Vamos dar um exemplo simples. Imagine que você está em um café e alguém está lutando para carregar uma mesa cheia de coisas. Você tem duas opções: ignorar e continuar sua conversa ou dar uma mãozinha e ajudar essa pessoa. Essa escolha pode parecer insignificante, mas na verdade ela revela muito sobre seu caráter. Se você ajudar, não está fazendo algo grandioso, mas está mostrando atenção, empatia e disposição para servir aos outros. Esses pequenos gestos, que muitas vezes passam despercebidos, são sinais claros de uma pessoa que tem a virtude da bondade e da consideração. Esses detalhes revelam quem você é e eles não ficam invisíveis para quem está observando. Os homens notam quando uma mulher tem o hábito de ser gentil e atenciosa. E a razão disso é simples. Homens se atraem por mulheres que têm uma força silenciosa que não precisa ser anunciada. Essa força vem de saber que, ao ajudar os outros em pequenas situações, você está fortalecendo o tecido de um relacionamento genuíno. Agora, o que muitas mulheres não percebem é que esses pequenos detalhes, essas pequenas ações, são a base da construção de respeito e confiança. Se você quer ser vista como alguém admirável, comece a prestar atenção nas
suas atitudes cotidianas. Como você trata os outros? Como você se comporta em situações onde ninguém está observando? Essas são as questões que definem quem você realmente é. E acredite, os homens adoram essa autenticidade. No fundo, os estoicos nos ensinam que a verdadeira grandeza está nas pequenas ações do dia a dia e não em grandes feitos que buscamos reconhecimento. Se você quer atrair respeito, comece com os detalhes. Eles são mais poderosos do que você imagina. Agora, vamos para um ponto crucial. A verdadeira força vem de um lugar muito mais profundo do que você pensa. Prepare-se para descobrir como isso pode mudar tudo. Vamos abordar algo que muitos têm dificuldade em entender. A verdadeira força vem de dentro, não de fora. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por imagens de perfeição e sucesso, é fácil cair na armadilha de acreditar que nossa força e segurança dependem da validação externa, seja de aparências, posses ou da opinião dos outros. Mas o que realmente atrai os homens, o que realmente cria uma atração duradoura, é uma força interna que não depende de nada exterior. Os estoicos, com toda a sua sabedoria, estavam profundamente conscientes de que o controle real que podemos ter sobre nossas vidas está dentro de nós, não fora. Eles diziam que o maior poder que possuímos é o poder sobre nossas próprias reações. E é exatamente isso que cria a verdadeira força. Não é sobre ter o corpo perfeito, ou o trabalho dos sonhos, ou a aprovação dos outros. É sobre saber quem você é, sem precisar de nada para se sentir completa. Quando uma mulher tem essa confiança interna, ela não é afetada pelas flutuações do mundo exterior. Se algo dá errado, ela se adapta, aprende e cresce. Se alguém a critica, ela ouve, reflete, mas não se deixa abalar, pois sua segurança não depende do que os outros pensam dela. E esse tipo de força é magnético. Os homens não podem deixar de admirar uma mulher que tem o controle sobre suas emoções e ações, que sabe se manter firme mesmo diante das adversidades. Isso não significa que você não possa se importar com os outros, ou que deva ser insensível. Pelo contrário, os estoicos também ensinavam a importância da empatia e do cuidado. O que eles nos ensinam é que a verdadeira força vem de saber que você é capaz de lidar com qualquer situação sem perder sua paz interna. Não importa o que aconteça ao seu redor. Você é imperturbável, porque sua essência está mais forte do que qualquer obstáculo. E é essa força interior que os homens mais respeitam. Eles buscam mulheres que não dependem de validação constante, que não estão sempre em busca de aprovação. Elas estão em paz consigo mesmas e, como resultado, criam relações baseadas em respeito mútuo. Quando uma mulher exibe essa força tranquila, ela automaticamente se torna uma fonte de atração e confiança para aqueles ao seu redor. Agora, eu sei que você deve estar pensando, mas como posso cultivar essa força interna no meu dia a dia? A resposta é mais simples do que parece. É uma questão de prática constante. Os estoicos nos dizem que devemos nos concentrar no que podemos controlar, nossos pensamentos, nossas reações, nossas atitudes. Com o tempo, essa prática vai criar uma base sólida, que não pode ser abalada por nada. Pratique o autocontrole. Reflita sobre suas emoções antes de reagir. E, acima de tudo, lembre-se de que a verdadeira força não vem de fora, mas de dentro de você. E quando você começar a praticar isso, verá como tudo ao seu redor mudará. Agora, prepare-se para o próximo ponto, que vai desafiar completamente a forma como você vê o comportamento feminino em um relacionamento. Um erro que muitas mulheres cometem sem perceber: a dependência emocional em um relacionamento. Esse é um dos maiores desafios para qualquer pessoa. Mas quando se trata de relacionamentos românticos, a dependência emocional pode ser ainda mais destrutiva.
E aqui está a verdade. Os homens não são atraídos por mulheres que dependem deles para sua felicidade, autoestima ou bem-estar emocional. Você já se pegou colocando toda a sua felicidade nas mãos de outra pessoa? Já esperou que um parceiro ou parceira preenchesse todos os vazios que você sente por dentro? Isso é natural em muitos relacionamentos, mas de acordo com os princípios estoicos, isso é um erro fatal. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade vem de dentro e não depende de fatores externos, nem mesmo de um parceiro. A felicidade não pode ser negociada ou transferida para alguém. Ela precisa ser cultivada dentro de nós mesmos. Quando uma mulher depende emocionalmente de outra pessoa, ela coloca toda a responsabilidade pela sua felicidade no outro. E isso cria uma dinâmica onde ela se torna vulnerável à rejeição, à decepção e à frustração. Os homens muitas vezes percebem essa dependência e, embora possam inicialmente ser atraídos pela necessidade de cuidar ou ajudar, com o tempo, isso cria um peso emocional que é difícil de carregar. O que os homens realmente admiram em uma mulher é a independência emocional. Eles desejam estar com alguém que é feliz e completa por conta própria, alguém que traz alegria para o relacionamento, não porque precisa dele para ser feliz, mas porque já está bem consigo mesma. Quando você é emocionalmente autossuficiente, você transmite uma energia positiva e atraente, e isso cria uma relação baseada em respeito e igualdade, não em dependência. Você pode se perguntar, mas como posso cultivar essa independência emocional? A resposta é simples. Pratique o autocuidado. Invista em seu bem-estar. Aprenda a se sentir bem sozinha. Busque crescimento pessoal e seja honesta consigo mesma sobre o que você precisa para ser feliz. Quando você se torna independente emocionalmente, os outros, incluindo os homens, vão notar a diferença. Lembre-se, a verdadeira conexão em um relacionamento acontece quando duas pessoas são inteiras por si mesmas. Quando você se permite ser você mesma, sem depender do outro para definir sua felicidade, você cria um espaço onde o relacionamento pode florescer de forma mais genuína e equilibrada. Agora, vamos passar para algo que pode ser a chave para um relacionamento duradouro e satisfatório: o poder do equilíbrio entre dar e receber. Fique atenta, porque esse conceito vai transformar a forma como você vê o seu papel no relacionamento. Agora, vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a dinâmica de qualquer relacionamento: o equilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes, nas relações, há uma tendência a se concentrar apenas no que podemos dar ao outro, seja em tempo, carinho ou apoio. No entanto, o que realmente cria um relacionamento saudável é a troca equilibrada, onde ambas as partes se sentem valorizadas e igualmente envolvidas. A maioria das mulheres é ensinada a ser cuidadosa, carinhosa e sempre disposta a dar ao parceiro. Mas a grande questão é: você também sabe receber? Os homens, ao contrário do que muitos pensam, não querem ser os únicos a dar ou tomar o controle de tudo. Eles também querem sentir que estão sendo valorizados, que estão recebendo atenção, carinho e reconhecimento. E quando uma mulher tem a capacidade de aceitar isso, sem se sentir culpada ou egoísta, o relacionamento se torna mais equilibrado e genuíno. Os estoicos falavam sobre a importância da equanimidade, o estado de manter o equilíbrio interno em qualquer situação. Isso se aplica perfeitamente aos relacionamentos. Quando você consegue manter esse equilíbrio emocional, reconhecendo o que você dá, mas também sabendo receber de forma saudável, você cria um espaço de crescimento mútuo. Isso não significa ser egoísta, mas entender que você merece tanto quanto o outro.
Os grandes estoicos ensinavam que a verdadeira harmonia vem de uma troca justa, onde ambos os lados são igualmente respeitados. Muitas mulheres, por medo de serem vistas como interessadas ou exigentes, acabam se anulando, dando o tempo inteiro sem esperar nada em troca. Isso pode criar um desequilíbrio, onde a mulher acaba se sentindo esgotada ou até ressentida. A chave está em entender que dar e receber são dois lados da mesma moeda e que ambos são essenciais para que um relacionamento se fortaleça. Ao cultivar essa troca equilibrada, você não apenas se torna mais atraente, mas também cria um relacionamento que é sustentável e saudável a longo prazo. Os homens apreciam muito essa dinâmica, pois eles se sentem igualmente valorizados e não sobrecarregados com a responsabilidade de carregar toda a carga emocional ou prática do relacionamento. Agora, ao entender essa troca, é importante também refletir sobre o que realmente move você em um relacionamento. O que é que você valoriza profundamente? Vamos discutir agora algo essencial. O que a natureza diz sobre as nossas ações e escolhas no amor e nos relacionamentos. Chegamos à última parte do nosso vídeo e agora quero te contar algo que a maioria das pessoas não entende, mas que é a chave para um relacionamento duradouro e satisfatório. A natureza das nossas escolhas e o que elas dizem sobre nós. A natureza humana nunca mudou. Os princípios fundamentais que regem nosso comportamento nos relacionamentos são os mesmos de milênios atrás. No entanto, o que nos ensina a natureza sobre como atrair e manter um bom relacionamento? A resposta está nas nossas ações e escolhas, que são, na verdade, reflexo da nossa essência interior. Os estoicos nos ensinaram que somos produtos de nossas escolhas e não das circunstâncias externas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você é a soma das escolhas que faz todos os dias. Em um relacionamento, se você escolhe agir com sabedoria, com equilíbrio e com respeito pelas suas próprias necessidades e as do outro, então você está criando uma fundação sólida. E isso vai além de grandes gestos. Trata-se das escolhas diárias, das atitudes simples, que muitas vezes nem percebemos, mas que fazem toda a diferença. Agora, se você agir de maneira impulsiva, sem refletir sobre suas ações ou sobre o impacto delas no outro, as consequências podem ser negativas. A natureza nos ensina que para colher bons frutos é necessário plantar boas sementes. Em um relacionamento, se você semear respeito, cuidado e compreensão, você colherá uma parceria forte e verdadeira. Mas, se semear o egoísmo, a dependência emocional ou a falta de comunicação, o terreno será fértil para frustrações e desentendimentos. E o que os grandes estoicos diriam sobre isso? Eles diriam que nossas escolhas diárias moldam o nosso destino. E isso é verdade, especialmente em relacionamentos. Portanto, se você quer criar uma conexão genuína e